Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 23 de novembro de 2023 e o título é As Regras do Jogo. Vamos lá. Imaginem um imenso tabuleiro de xadrez em uma disputa secular entre jogadores que buscam apenas se distrair e prorrogar o final do embate infinitamente. Imaginemos também que nesse jogo as peças não sejam apenas objetos inanimados, mas seres com vida e que se movimentam seguindo as regras que lhes foram passadas. Contudo, ardilosamente, muitas diretrizes foram ocultas e permaneceram em segredo através de um longo tempo. Porém, como nenhuma escuridão sobrevive à luz eternamente, tais segredos começaram a ser expostos, apesar dos incontáveis esforços dos jogadores para mantê-los em sigilo. Com isso, algumas peças do tabuleiro começaram a se rebelar e se movimentar em suas próprias jogadas. E qual o resultado disso tudo? Inicialmente, um enorme caos. A incompreensão das peças que cegamente continuavam a seguir sem questionar fez com que estas se aliassem aos seus algozes contra os companheiros de batalha, que agora percebiam sua verdadeira condição. Embora em minoria e com poucos recursos, as pequenas peças não se acovardaram. Resistiram a cada jogada, cada trapaça e cada queda, retornando cada vez mais confiantes ao tabuleiro. Tal resiliência começou a chamar a atenção dos demais integrantes, e a possibilidade de liberdade passou a contaminar mais e mais peões. Enfim, um tempo foi fixado aos controladores do tabuleiro. O jogo está na reta final, o tabuleiro não mais lhes pertence. Os juízes, cansados de tanta sordidez, deram o basta. As regras estão sendo mudadas e terão que ser explicitadas da forma mais clara possível. Peças importantes que aparentemente estavam fora de combate retornam ao tabuleiro. O jogo agora está mais tenso, porém mais equilibrado e muito mais interessante. A plateia que antes só assistia agora incentiva e contribui, discretamente, para que a lealdade permaneça mantendo o equilíbrio e para que vença o jogo aqueles que realmente merecem o troféu. Bom, vamos lá. Muitos falam, né, que a gente está aí vivendo. Tem muita gente que usa a expressão, né, do jogo de xadrez 3D, né, da terceira dimensão, que na verdade o que a gente está vivendo aqui é um jogo e que os controladores até hoje é que manipulavam as peças, né, entre eles ali e iam movimentando o jogo numa partida sem fim, né? Só para pura diversão deles, né? Eles iam se movimentando aí ao seu bel prazer, só para passar o tempo e se valendo ali da batalha das peças ali dentro do tabuleiro. E mais ou menos é o que a gente vive, né? Porque assim, e veja que assim o tabuleiro é dividido em peças adversárias, né? Tem as peças brancas e as peças pretas. E é o que a gente vive, né? Essa divisão também aqui, né? Da gente estar sempre batalhando contra o outro, né? Aquela batalha de nós contra eles, eles contra nós. E por muito tempo isso deu resultado, né? Havia realmente o controle através dessa divisão. Só que a partir do momento que as pessoas começaram a despertar e entender o que realmente estava acontecendo, e entender esse movimento, entender o controle, entender as mentiras, e entender quanta coisa não correspondia à realidade, né? Que os fatos não batiam, né? Não tinham respaldo nas narrativas, né? Quer dizer, as narrativas não tinham respaldo nos fatos. Eram coisas muito diversas, não havia coerência ao que se pregava e ao que realmente acontecia. E não tem, hoje em dia a gente vê também a falta de coerência no que se diz com relação ao que realmente acontece, com relação à atitude das pessoas,
quanta gente aí segue ainda enganada, né? Presa a palavras e não presta atenção na realidade. Então, é muito fácil você conduzir pessoas através de palavras. Tem a Renata Barreto que usava essa expressão que eu acho muito boa, que é: tem muita gente que prefere as mentiras fofas, né, do que as verdades que são mais duras, né, de às vezes enfrentar, mas que sempre é o melhor caminho, porque sempre a verdade nos possibilita a escolha, né? Se você conhece a verdade, você tem como escolher, inclusive escolher continuar seguindo a manada ou continuar na zona de conforto para não ter que mudar nada na sua vida. A partir do momento que você conhece, você vai saber as consequências e você vai escolher de acordo com isso. Agora, se você não sabe, se você vem sendo manipulado, você não consegue se conduzir por si próprio. Você vai estar sempre na mão dos outros, vai estar sempre tendo alguém escolhendo por você e definindo, né, as movimentações aí, apesar de que se manter na manipulação, de uma certa forma, também é uma escolha, porque você permite, você dá permissão àquela pessoa que vai conduzindo, e muitas vezes as pessoas fazem isso por preguiça de ir atrás, né? Eu vejo isso assim com muita... Às vezes é muito nítido você perceber como é fácil enganar as pessoas. Recentemente eu assisti uma entrevista em que estava tendo um embate entre duas deputadas, né? Uma conservadora e a outra progressista. E eu assisti, né, a entrevista, então eu vi ali o que estava sendo debatido e tal. E aí é interessante que os que apoiam, né, quem apoia a deputada conservadora, escreveu, por exemplo, né, pôs a manchete lá, que ela detonou a outra, assim, destruiu a narrativa da outra. E o que apoia a outra colocou a mesma coisa, entendeu? Então você vê como são visões diferentes. Mas quem assistiu a entrevista vai ver que, assim, uma delas, né, a deputada conservadora, ela apresentou documentos, ela trouxe dados, ela trouxe fatos, entendeu? Então, eu não vi a outra detonando ou destruindo a narrativa, porque ela apresentou dados, inclusive ela trouxe um dossiê e ela entregou para a outra. Olha, tá aqui todos os dados, todas as informações, tudo que foi feito e não sei o que e tal. Então, assim, ela veio com a comprovação do que ela estava fazendo, do que ela estava falando. Ela não simplesmente chegou lá e ficou despejando uma narrativa. Ela trouxe os dados que corroboravam tudo que ela estava falando, né? Então, e o outro lado já distorceu tudo, e aí eu falei, poxa, mas eu assisti, não era bem, e não foi bem isso, né, que esse daqui está falando. Então, é muito simples você, através, por exemplo, desses cortes de internet, você manipular a informação. Porque as pessoas, às vezes, elas pegam só o corte, e elas não assistem todo o contexto, né? Então, óbvio que tem coisas que uma vai ter mais dados, a outra vai... Tem ali aquela controvérsia, né? Mas a gente tem que assistir tudo para tirar a nossa conclusão, né? Quantas pessoas eu vi caírem em narrativas por se informarem só dessa forma? Porque quantas vezes eu fiquei na dúvida, e até hoje muitas vezes eu fico na dúvida, e não só do lado assim do posicionamento que tem mais a ver comigo, que é o que eu concordo. Muitas vezes eu vejo ali até cortes das pessoas que eu sigo, que eu concordo,
e que eu vejo que também tem ali uma manipulação, então eu vou atrás do, do vídeo original, a gente precisa ver as coisas dentro do contexto em que elas foram ditas. Porque às vezes, mesmo que alguém coloca lá, porque fulano falou isso, é uma pessoa que você não gosta, teu primeiro impulso é acreditar, é falar, é isso mesmo, essa pessoa é assim. Mas a gente tem que ter o cuidado de buscar todo o contexto, aí sim você vai afirmar, ah, realmente isso é assim. Ou você vai falar, ah, não, aí teve, né? Teve aí uma mexidinha aí, uma ajustada para parecer o que não era, o negócio foi tirado do contexto, entendeu? Então, a gente tem que ter essa honestidade, que como a gente está buscando justamente um mundo mais justo, um mundo com mais honestidade, com mais verdade, a gente tem que agir desta forma, né? Com mais cuidado. E assim, é natural que às vezes a gente caia, né? Quantas vezes eu às vezes caí porque às vezes parece muito verdade, né? O que a pessoa fala. E às vezes a gente cai mesmo, né? Acontece de você cair numa coisa. E mesmo tomando cuidado, eu tomo, assim, tudo que me mandam, eu vou verificar se realmente aquilo aconteceu. A gente sabe que a mídia oculta muita coisa, mas a gente tem os lugares onde buscar para saber, né? E fora assim que a gente já foi tão enganado, né? Aquela coisa do gato escaldado, né? Então, assim, a gente já meio que acaba aprendendo a analisar certas coisas e saber, né, que a manipulação existe de todos os lados, né? Não é só de um lado, não é só do outro. Justamente essa divisão existe, que é para jogar um contra o outro. E é contra isso que a gente tem que lutar, porque essa divisão não traz benefício para ninguém, né? Justamente a união é que faria com que a gente fizesse os movimentos mais adequados para passar logo, né, por esse momento caótico e por esse caos que a gente está vivendo, aí, essa tempestade, né? E ir para um outro momento. E a gente está aí, né, no meio desse jogo, mas assim, já existe um prazo aí para que ele termine, né? As horas estão já contadas, já está determinado, mas é assim como um jogo de xadrez, né, que é tenso, né? Quem já assistiu é aquele, né? É tenso, né? Porque exige muito cuidado e muito raciocínio para cada movimento de cada peça. E é o que a gente está vivendo aqui também. Então, assim, como nós fazemos parte disso, aliás, nós somos os mais importantes, né? Nós somos as peças ali que estão no tabuleiro. A gente tem realmente que ter, hoje nós estamos passando por um momento que é muito difícil, que é assim muito é, exige muita cautela e nós precisamos prestar atenção, né, nesses movimentos, nessas manipulações e não cair mais nas armadilhas, né, nas ciladas, porque às vezes essas manipulações vêm de onde a gente menos espera. E por isso que eu falo tanto do cuidado da gente não idolatrar, porque todo mundo pode cometer erros, né? Às vezes as pessoas, justamente a gente cai nessas armadilhas e às vezes a gente passa uma informação errada, passa uma avaliação também incorreta de alguma situação. E é por isso que o ideal é que cada um pense pela própria cabeça, faça as suas análises, busque, pesquise. Não fique esperando que tudo venha mastigadinho de alguém, que alguém vai falar, ah, isso é assim, isso é assado, isso é certo, isso é errado. Não, porque ninguém é dono absoluto da verdade e todo mundo pode cometer erros, né? Então, nós estamos num momento crítico em que é importante que a gente preste atenção nos movimentos e que a gente assuma a responsabilidade e o poder, que é o que eu falo aqui no texto, das,
das peças que começaram a entender o jogo e se movimentar, né, por conta própria, que é o que a gente está vendo agora também acontecer. A gente começar a se movimentar por conta própria e sair do controle das mãos daqueles que estão tentando nos conduzir ali. E, e esse movimento, quando algumas pessoas tomam a coragem de se posicionar e de falar e de ter coragem de questionar, porque muitas vezes as pessoas, isso acontece muito nas religiões, né, que às vezes as pessoas têm medo de questionar, porque elas são colocadas numa posição tão inferior que elas acham que elas não podem questionar nada, que elas têm que aceitar tudo o que vem ali. E isso em tudo, né? Tanto a gente tem que questionar tudo, né? A gente não pode. Hoje em dia a gente vê essa idolatria, assim, em todos os setores. Ah, porque é gente que idolatra político, é gente que idolatra espiritualista, é gente que idolatra personalidades. Então, a idolatria, ela cega. A gente sempre tem que saber que a gente tem o direito de questionar, que a gente deve questionar. Independente de seja uma pessoa, qualquer que seja a pessoa, porque todo mundo está sujeito a equívoco. E o questionamento, ele contribui para todo mundo. Até assim, você questionar uma pessoa é, sobre algum posicionamento dela, que talvez se você acha que tenha sido equivocado, talvez aquilo desperte na pessoa e fala, poxa, realmente, olha só, eu vou rever isso daqui. Então, assim, é uma troca. Questionar é algo que é muito produtivo para todo mundo, porque justamente a falta de questionamento que nós chegamos agora, que a gente vê pessoas seguindo cegamente certas narrativas, trouxe um retrocesso, né? A gente vê aí que tem estudos, inclusive, que falam que essa é a primeira geração, a geração atual, né? Que acho que é a geração Z, sei, agora tudo tem nomenclatura, que é a primeira geração que ela é intelectualmente inferior à geração anterior. Todas as gerações foram evoluindo, né, com o tempo, e essa retrocedeu. Ela tem os processos cognitivos, a capacidade intelectual, ela é muito inferior à geração anterior. Por quê? Porque não usou o próprio raciocínio, não usou o cérebro, que é uma máquina divina, assim, tão perfeita, né? Que Deus nos deu, né? Esse nosso computadorzinho aqui. E eles não usam isso, eles vão seguindo narrativas, vão seguindo líderes que, não, na verdade, não estão preocupados com o desenvolvimento deles, mas estão apenas os usando como ferramentas para atingir determinados objetivos. E é por isso que a gente precisa sempre bater nessa tecla, né, de que a gente não pode perder o nosso poder e nem dar o nosso poder na mão de ninguém. Nós temos que fazer as nossas análises, os nossos questionamentos, dialogar, né, trocar experiências, trocar informações, e com isso a gente vai evoluindo. Só assim a gente vai evoluindo. E seguindo aí no jogo, né? O jogo segue aí e vamos aí aprendendo a jogar. Hoje entendendo melhor as regras que nos foram ocultadas. A gente estava num jogo que a gente não conhecia exatamente as regras, né? Hoje a gente já consegue enxergar como é que as coisas funcionam. E aí agora é a hora da gente assumir o nosso poder para tentar ganhar aí essa partida, né? Ganhar o jogo definitivamente, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.